casal precisa combinar melhor a história também, porque a Viviane Bastos de Moraes soltou uma nota dizendo que é comum isso, fretar o avião, pegar o avião e tudo, e o Alexandre de Moraes negou. Né? Então fica estranho, né? O que aconteceu de fato? Diz o relatório, não sou eu. As ordens de censura e o lawfare promovidos pelo ministro Moraes contra a família Bolsonaro e os seus apoiadores podem prejudicar significativamente a sua capacidade de se manifestar online sobre temas de importância pública nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Pessoal, e relator da CPMI do INSS pede prisão de Lindenberg Soraya. É isso mesmo. Alfredo Gaspar foi acusado de estupro no dia da leitura do relatório que incrimina aliados de Lula. O deputado federal Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS, disse nesta terça-feira que pediu a prisão dos parlamentares Lindenberg Farias e Soraya Tronic. A declaração foi feita após os dois o acusarem de estupro de vulnerável durante os trabalhos da comissão. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Gaspar afirmou que apresentou representações à Polícia Federal, ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República. Segundo ele, as acusações são falsas e configuram um crime contra a honra. O deputado também explicou que está à disposição das autoridades para esclarecer o caso e apresentar provas. Ele disse ainda que pedirá a cassação dos mandatos dos dois parlamentares. De acordo com Gaspar, as acusações teriam sido feitas para tentar impedir a leitura do indiciamento do filho do presidente da República na CPMI do INSS. Portanto, ele está disposto a levar o caso adiante para exigir a punição de seus acusadores. Abre aspas. Essa forma criminosa de agir de Lindenberg Soraya terá repercussão na esfera jurídica. Vou exigir a cassação e a prisão de ambos. Fecha aspas, afirmou Gaspar. E aliado de Trump divulga a imagem de Moraes como presidiário. Jason Miller critica a relação do ministro do STF com o Banco Master. O que aconteceu é que agora dados de registros de voos mostraram que Alexandre de Moraes voou em jatinhos aí particulares, né, das empresas ligadas a Daniel Vorcaro, sim. E aí já teve até uma resposta do escritório da esposa do Alexandre de Moraes, dizendo que, olha, veja bem, ela sempre faz esse tipo de viagem, ela faz alguns orçamentos com algumas empresas e, coincidentemente, dessa vez aí foi com os aviões de Daniel Vorcaro. Então tem de 7 a 8 voos aí utilizando essas aeronaves que pertencem a empresas de Daniel Vorcaro. Isso já repercutiu no mundo todo, inclusive o conselheiro de Trump, o Jason Miller, publicou uma imagem de Alexandre de Moraes atrás das grades, no momento em que ele repostou essa matéria. Ele vai ficando cada vez mais exposto, consta, porque assim, né, eles vão dizendo que é tudo coincidência. Um contratinho de 129 milhões, coincidência, voos aí nos aviões de Daniel Vorcaro. Ninguém tá caindo nessa, né? Ninguém tá caindo nessa, Mari. Vamos lá, né? Primeiro eu vou repetir aquilo que eu venho dizendo aqui, porque eu acho importante. Não precisa vir mais nada à tona sobre Alexandre de Moraes. Basta o que já temos. Em qualquer país sério, ele já teria sido escorraçado do STF e provavelmente estaria sentado no banco dos réus, quiçá já na cadeia, né? Por prisão preventiva, até porque ele realmente, com tanto poder que acumulou, tantos dossiês que ele deve ter e tudo, ou ligações espúrias, ele é um risco para obstruir a justiça. Mas vamos lá, né? Agora veio mais essa dos 8 voos em 8 meses, ou seja, um voo por mês no jatinho da empresa do Daniel Vorcaro. Em primeiro lugar, eu não vi a Tabata Amaral gravar nenhum vídeo, falar nada contra isso. O Alexandre de Moraes foi no casamento dela, parece. Mas quando o Nicolas pegou um avião de carona, que ele nem sabia quem era a empresa, ela gravou um vídeo, escreveu textão para cobrar dele, né? Falando que ele tinha ligações com o Vorcaro. Bom, imagina que tipo de ligação tem quem vai uma vez por mês, 8 vezes seguidas, né, usando o avião da empresa do Vorcaro. O casal precisa combinar melhor a história também, porque a Viviane
Barça de Moraes soltou uma nota dizendo que é comum isso, fretar o avião, pegar o avião e tudo, e o Alexandre de Moraes negou. Né? Então, fica estranho, né? O que aconteceu de fato. Agora, a pergunta relevante é, o Alexandre de Moraes estava nesses voos também? Porque se a justificativa é de que eram voos por conta do escritório de advocacia, o Alexandre de Moraes está assumindo, então, que ele faz parte da banca da família, onde tem a esposa e os 2 filhos, que fecharam um contrato de 129 milhões de reais com o banco master do Daniel Vorcaro? Porque o que ele estaria fazendo ali? Só porque é marido, ele ia junto? Estranho, né? Eu vou ser o advogado do diabo aqui em nome da honestidade intelectual. Muitos bilionários com jatinhos colocam seus aviões para alugar, né? Porque o custo de manutenção é muito alto e ficar parado é pior, né? O Daniel Vorcaro não liga muito para dinheiro, a gente já viu, porque ele tinha muito e vinha fácil, vinha por meio de fraude e tudo. Então não é aquele cara que dá valor ao que construiu, digamos assim, né? A própria fortuna foi construída com empreendedorismo, com esforço, trabalho. Não é o caso do Daniel Vorcaro, né? Mas, mesmo assim, ninguém gosta de rasgar dinheiro. Então, faz sentido ele colocar os aviões, né, para esse tipo de operação, de contratos de aluguel ali, de prazo definido. Acontece que é muita coincidência, né? Se fosse um caso totalmente isolado, aparecesse só isso, a gente ia falar, não, calma, pode ter uma explicação e tudo, mas tem o contrato, tem as ligações do Daniel Vorcaro e mensagens para o Alexandre, não para a advogada dele, caríssima, que pegava jatinho para resolver coisas e tudo, né? Então, mais essa informação que veio à tona, é óbvio que é uma peça importante do quebra-cabeça. O quebra-cabeça está montadinho, só não vê quem não quer. Né? Para terminar, Mari, eu só traria aqui um exemplo hipotético, só isso, para a gente pensar. Imagina se fosse o Flávio Bolsonaro que tivesse pegado 8 vezes o jatinho da empresa do Vorcaro. Imagina se fosse o Jair Bolsonaro. Imagina se fosse qualquer um que não a turminha do consórcio PT-STF. É óbvio que a reação ia ser muito diferente, não só da imprensa, né, como das autoridades. Então, a gente sabe aqui que o STF está numa operação abafa. Há algum tempo já que eles vêm tentando impedir as investigações todas, que elas continuem, porque já chegaram neles. Né? Então, eles estão tentando se proteger. É uma autoblindagem. Vai dar certo ou não? Isso vai definir o futuro do nosso país. Se nós vamos ser uma democracia ainda que capenga, imperfeita, que precisa de várias reformas, ou se nós vamos afundar de vez numa ditadura de toga, como, aliás, descreveu muito bem o editorial da Folha de São Paulo hoje, sem dar nome aos bois. Você lê o editorial da Folha de São Paulo hoje, eles estão praticamente descrevendo uma ditadura de toga. Né? 10 pessoas contra todo o povo, arbitrariedade, tomam decisões para se proteger, está tudo lá. Né? Mas eles não chamam pelo nome. Né? É uma ditadura togada. E relatório dos Estados Unidos faz alerta grave e afirma que Moraes pode afetar eleições de 2026. É isso mesmo. Veja o vídeo. É um relatório do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos que fala especificamente sobre ataques à liberdade de expressão no Brasil. O relatório classifica várias decisões do ministro Alexandre de Moraes como censura, alerta que essas ações podem ter efeito nas eleições brasileiras e mostra ordens de Moraes para derrubadas de contas em redes sociais a nível global. O relatório foi obtido pelo jornalista Paulo Figueiredo junto a fontes no Congresso dos Estados Unidos. Sobre as eleições brasileiras, o documento elaborado pelos congressistas americanos diz que as ações de Moraes podem levantar suspeitas sobre o pleito. Abre aspas. Mas Paulo Figueiredo, você deu notícia para o Metrópolis, para a coluna da Andresa Matais, para o Sampancha, não sei o quê. O timing dessas ordens de censura que impedem a família Bolsonaro de se manifestar livremente na internet, nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira, pode levantar questionamentos sobre a lisura do próximo pleito presidencial. Essas preocupações são ampliadas pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter emitido ordens de censura semelhantes contra conteúdos negativos sobre o candidato Lula
durante a eleição de 2022, que terminou decidida por uma margem estreita de menos de 2 pontos percentuais. Fecha aspas. O relatório também mostra decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes enviadas a Big Techs norte-americanas. Os congressistas denunciam que o juiz da Suprema Corte brasileira ordenou o bloqueio global de perfis em redes sociais. Nessa decisão de 2020, Moraes determina que o Facebook exclua 16 perfis a nível global. Moraes ordenou a remoção de diversas contas e canais relacionados a Bruna Yubi, o Monark, em 24 plataformas, incluindo TikTok, YouTube, Apple e Rumble. O relatório relembra que na época das ordens, Monark morava na Flórida. Então, essas tentativas de remover sua conta representariam uma ameaça direta à liberdade de expressão de cidadãos que estão nos Estados Unidos. O documento conclui que os direitos de expressão dos americanos nunca devem ser restringidos por autoridades governamentais estrangeiras que buscam silenciar a dissidência além de suas fronteiras, e que esses ataques à liberdade de expressão representam uma ameaça clara e crescente aos direitos constitucionais dos americanos. Abre aspas. O comitê continuará a realizar a supervisão e a desenvolver soluções legislativas para proteger a primeira emenda das ameaças de censura estrangeira. Fecha aspas. O Metrópolis apurou que cópias desse material foram enviadas ao Departamento de Estado e à Casa Branca. Para saber mais, fique no Paulo Figueiredo Show, porque a gente teve acesso, obviamente, ao documento na íntegra, e o título é Ataque... Não fui eu que usei esse... Ataque à liberdade de expressão no exterior. O caso do Brasil, parte 3. Esse é um documento oficial do comitê, vocês estão vendo aí na tela, é um documento oficial do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos, exclusivamente sobre o Brasil, e o Sam Puncher trouxe algumas afirmações, né? Para além do que eles já citaram, eu separei alguns trechos do documento original que certamente merecem atenção de vocês. Em um dos casos, o relatório diz que o regime brasileiro chegou a enviar ordens para plataformas como o X, mandando derrubar postagens que elogiavam o presidente Donald Trump e criticavam Joe Biden e a USAID. Porque o usuário que publicou o post fez referência às estranhezas eleitorais do Brasil em 2022, dizendo que tudo isso ocorreu com a ajuda do Biden e do USAID. Ora, como confessou o próprio Luiz Roberto Barroso e como disse abertamente Flávio Bolsonaro no palco do CIPEC. E aí vocês começam a entender por que certas coisas estão sendo ditas. Quando eu falo para vocês que nada no discurso do Flávio foi acidental, entendam. O texto traz também uma descoberta que até então eu não tinha visto ninguém comentar. Vocês sabiam que em 24 de setembro de 2025 a Universidade de Stanford realizou um evento chamado Compliance and Enforcement in Rapidly Evolving Landscape, que reuniu autoridades estrangeiras dos países que construíram o que eles chamaram de uma crescente regime global de censura, incluindo o Brasil. Sim, meus amigos, o Brasil, através do governo Lula, tinha uma representante nesse evento para discutir como eles podem te censurar ainda mais. A representante foi Mariana Ferreira Tielli, vice-cônsul do Brasil em São Francisco. E aí que é engraçado, porque eu cheguei lá no Congresso para uma reunião com eles, para a gente debater os dados e tal, e o que eles tinham. Aí eu sento na mesa de reunião e eles falam assim, você conhece Mariana Ferreira? Aí eu falei, conheço, claro, Mariana Ferreira conheço, claro. Mariana Ferreira foi minha diretora de jornalismo na Jovem Pan. E hoje acho que ela está no SBT Brasil, mas foi minha diretora de jornalismo da Jovem Pan, e foi uma ótima diretora comigo, não tenho nenhuma reclamação, nunca interferiu uma vírgula no que eu falasse. Aí a reportagem, pois é, ela estava lá na reunião sobre censura na universidade. Eu falei assim, a Mari? Não era outra Mariana Ferreira, essa era Mariana Ferreira Tielli, que é vice-cônsul do Brasil, que estava lá, e tinham várias, aquele Julian Eamon Grant, a comissária de e-safety da Austrália, Gerard Graff, enviado sênior da União Europeia para assuntos digitais, Julia Geneletti, responsável pelas políticas do famigerado Digital Service Act, Jonathan Porter, assessor econômico sênior do Office of Communication do Reino Unido. Ora, pega aí, Brasil, Austrália, União Europeia e Reino Unido. Coincidentemente, os países, ou o bloco de países, que mais contribuíram para o complexo industrial da censura exposto pelo governo Trump.
E sabe o que os americanos disseram sobre o objetivo desse evento? Eu vou ler aqui para vocês no relatório. O propósito ostensivo do evento era reunir formuladores de política públicas, acadêmicos e experientes especialistas do Vale do Silício para discutir o estado da conformidade da fiscalização das regulamentações existentes relacionadas à confiança na segurança online. Na realidade, essa mesa redonda reuniu autoridades estrangeiras que visaram diretamente minar a liberdade de expressão americana e representam uma séria ameaça à primeira emenda. Reparem no que está sendo dito no relatório. Nós estamos descobrindo que o Brasil, no governo Lula, participou de um evento nos Estados Unidos cujo intuito era cercear a liberdade de expressão no mundo, não só no Brasil, como no Reino Unido, na Austrália, etc., influenciando inclusive os Estados Unidos. E a gente começa a entrar no terreno. Flávio Bolsonaro quer uma interferência americana. Olha o governo Lula mandando gente para interferir nas nossas eleições através da censura, porque essa é a pauta significativa, a parte eleitoral. Há poucos anos ninguém sabia o que acontecia no Brasil. Ninguém fazia ideia do que ocorreu nas eleições de 2022, da censura que a direita sofreu, e como é que aquela eleição completamente foi parcial em favor do Lula. Ninguém tinha acesso às ordens secretas do Alexandre, até que este mesmo comitê, que foi o comitê dos Twitter Files, começou a divulgar as ordens dos Alexandres, as ordens alexandrinas. E o que os congressistas dizem nesse relatório? Aspas. O irmão mais velho de Eduardo Bolsonaro, Flávio, é um dos principais candidatos à eleição no Brasil, com pesquisas mostrando que ele e o atual presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, estão virtualmente empatados às vésperas das eleições de outubro de 2026. Diz o relatório, não sou eu. As ordens de censura e o lawfare promovidos pelo ministro Moraes contra a família Bolsonaro e os seus apoiadores podem prejudicar significativamente a sua capacidade de se manifestar online sobre temas de importância pública nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira. Não só isso demonstra o que eu sempre disse aqui no programa, que os americanos estão sim de olhos nas pesquisas eleitorais e no cenário brasileiro, que a falta de engajamento prejudicou, inclusive, muito a manutenção da Lei Magnitsky. O Nicolas ficou muito chateado quando a gente falou isso, mas é verdade. Mas demonstra que os americanos estão bem conscientes do que está acontecendo. Que as ordens ilegais do Alexandre contra a família Bolsonaro e seus apoiadores podem, sim, prejudicar a capacidade da gente se manifestar, e do Flávio se manifestar online, sobre os temas mais importantes do Brasil. E a gente viu isso em 2022. Quando era proibido falar que o Lula era abortista, amigo do Maduro, com ligação com o tráfico de drogas. E isso, evidentemente, tem um impacto eleitoral. Sem contar a maquininha. Isso não tem nada a ver com maquininha. Isso torna a eleição desleal. Em outro texto do relatório, eles dizem o seguinte: as ordens do ministro Moraes direcionadas à família Bolsonaro parecem ter caráter punitivo, somadas às ordens de censura dirigidas àqueles que criticaram ao Supremo Tribunal Federal. Essas medidas levantam preocupações de que, olha essa parte, o ministro Moraes esteja usando ordens judiciais para atingir os seus oponentes políticos. Continua o relatório. Essas preocupações são reforçadas pelo fato de que o ministro Moraes esteve entre os ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram pelo recebimento da denúncia criminal apresentada contra Eduardo Bolsonaro, colocando em julgamento, ele é o relator, por sua atuação nos Estados Unidos em defesa da liberdade de expressão e das eleições no Brasil. Essa preocupação, em novembro de 2025, ocorreu ao mesmo tempo que o ministro Moraes expedia ordens às plataformas de redes sociais para obter informações pessoais sobre Eduardo Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Que o Alexandre tinha dado ordens às plataformas para darem dados pessoais do Eduardo? O relatório continua. Essas ordens e processos podem ser mais do que simples ações retaliatórias por parte do ministro. Elas podem ter, prestem atenção nessa parte, estas ações podem ter implicações para as próximas eleições do Brasil. Embora Eduardo Bolsonaro
atualmente resida nos Estados Unidos para defender o seu pai e evitar uma perseguição politizada no Brasil, seu irmão mais velho, Flávio Bolsonaro, é um dos principais candidatos às eleições presidenciais. E aí entra aquele trecho que eu disse. Faz um momento dessas ordens de censura contra a família Bolsonaro, que impedem a família de se manifestar livremente online nos meses que antecedem a eleição brasileira presidencial, pode levantar questionamentos sobre a lisura. O Congresso dos Estados Unidos está dizendo o seguinte: a máquina de censura do Alexandre de Moraes pode levantar questionamentos sobre a lisura da próxima eleição presidencial no Brasil. Eles continuam. Essas preocupações são ampliadas pelo fato de que o STF expediu ordens de censuras semelhantes contra conteúdo negativo contra o Lula durante a eleição de 2022, que acabou sendo decidida por uma margem estreita de menos de 2 pontos. Essa é a parte mais importante. As ordens do Alexandre sobre o Jair, o Eduardo, o Flávio, não são ordens legais, são ordens punitivas para prejudicar adversários políticos. E isso pode ter implicações para as eleições de 2026. O que o Flávio pediu no seu discurso no CPEC? Que queria liberdade para o povo se expressar e queria eleições limpas. O que 5 dias depois o relatório do Congresso dos Estados Unidos diz? Que há um perigo das nossas eleições não serem limpas e nós não temos liberdade de expressão, como não tivemos em 2022. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!